Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estrear, né, nossa primeira aula passada pelo próprio professor, tá? Espero que a gente consiga aprender, nós consigamos aprender juntos, né, com essa videoaula. Então a gente vai iniciar esse processo com muitas aulas que virão pela frente, tá? Vocês lembram que nós estávamos conversando sobre a citologia, né? Que é a parte da biologia que estuda a célula. Cito, célula, logia, estudo da célula. A célula é a unidade básica de qualquer ser vivo. Para ser considerado ser vivo, obrigatoriamente tem que ter célula. E como podem ser essas células, né? De que forma elas podem ser? Aqui ó, a gente tem um exemplo, né, em relação a uma célula de bactéria. Então essa célula de bactéria aqui nos mostra basicamente o que? Ela é uma célula que não apresenta núcleo. Aqui a gente tem a membrana da célula, né? Aqui o citoplasma e o material genético, aqui o DNA, ele fica livre no citoplasma. Então essa célula tem duas características. Ela é unicelular, porque só tem uma única célula, e ela é procariótica. As células procarióticas não apresentam núcleo, tá? Nós estudamos isso, ok? Seguindo um pouquinho, a gente vai encontrar uma célula vegetal. Essa é uma célula vegetal. E aqui a gente já tem a presença do núcleo. Esse tipo de célula que tem o núcleo é chamado de célula eucariótica. Então, procariótica, bactérias não possuem núcleo, eucariótica, célula vegetal, possuem o núcleo, tá? Então a gente vê aqui uma célula completa, a célula vegetal. Ela tem membrana plasmática, ela tem a parede celular aqui ao redor da célula, e ela tem aqui dentro o citoplasma, as organelas, e aqui fica localizado o núcleo. Então ela é uma célula eucariótica. Nós demos uma olhada também, pessoal, que as células, né, elas possuem uma série de componentes químicos que são muito importantes para o funcionamento da célula. E nós podemos dividir em componentes inorgânicos e componentes orgânicos. Geralmente os inorgânicos são aqueles que não têm carbono na molécula. É o caso da água e dos sais minerais. A gente viu que a água tem uma função importante, né? Ela regula a temperatura do corpo, ela facilita as reações químicas. E os sais minerais, a gente viu alguns exemplos importantes, né? Nós vimos o fósforo, que estava ligado lá à quebra da molécula de glicose, que a gente viu, né? A glicose é quebrada e é produzida ATP, adenosina trifosfato, que é a energia que a gente usa no nosso dia a dia. Nós vimos o ferro, que era importante na molécula de hemoglobina para transportar oxigênio no sangue. A gente viu também o magnésio, que estava ligado à estrutura da clorofila, que ajudava na produção da fotossíntese. Ok? Os componentes orgânicos importantíssimos, né? Os carboidratos, ligados à produção de energia. Os lipídios, que têm função estrutural, né? Estão presentes na membrana da célula. As proteínas, né? A gente viu alguns exemplos muito importantes lá, a própria hemoglobina, a própria insulina, enfim, a melanina, são proteínas muito importantes no nosso organismo. Assim como as vitaminas e os ácidos nucleicos. Então, quimicamente, nós temos componentes inorgânicos e orgânicos. A distribuição, né, pessoal? Como é que é feita essa distribuição na nossa célula desses componentes químicos, né? A gente tem, na grande maioria, é composta por água, né? 70% da célula do nosso corpo é água. A gente tem 15% de proteína, 7% de ácidos nucleicos, DNA e RNA, né? O material genético. 3% de carboidratos, 2% de lipídios e sais minerais e 1% dos outros nutrientes. Então, são esses nutrientes que fazem a nossa célula funcionar adequadamente. Aqui a gente tem um exemplo, né, de uma célula eucariótica, né? Essa célula eucariótica a gente pode ver a complexidade dela, né? A gente tem aqui a membrana plasmática, nós temos o citoplasma. Dentro do citoplasma ficam os órgãos internos da célula, né? São chamadas de organelas citoplasmáticas, que a gente vai conhecer mais para frente, né? Então a gente tem ribossomo, complexo de Golgi, mitocôndria, lisossomos, enfim, uma série, retículo endoplasmático.
Então a gente tem uma série de órgãozinhos microscópicos aqui dentro, cada órgão desse realiza uma função dentro da célula, que nós vamos estudar nas próximas aulas, ok? Então essa é uma célula eucariótica, né? Porque ela tem a presença do núcleo. Uma das características da célula são as suas estruturas que revestem e protegem a célula, né? Que é o caso da parede celular e da membrana plasmática. Aqui nós estamos vendo a parede celular. Essa estrutura ela não aparece em todas as células. Ela aparece somente em bactérias, fungos e vegetais. Ela aumenta a resistência da célula, né? Porque além da membrana plasmática, a gente tem essa estrutura mais resistente. Então, quem tem a parede celular, a célula que tem essa parede celular, ela apresenta uma maior resistência do que uma célula que só tem a membrana plasmática, ok? A gente vai dar uma olhadinha agora na membrana plasmática. Então, além da parede celular, nós temos também a membrana plasmática. Aqui, pessoal, a gente vê a descoberta lá de Singer e Nicholson, né? Eles identificaram a estrutura da membrana plasmática em 1972. Ela foi definida como sendo um modelo mosaico fluido. Por que mosaico? É um emaranhado, né? Uma junção de moléculas de lipídio. Essas estruturas azuis aqui são lipídios, e no meio delas a gente tem as proteínas globulares. Então, basicamente, a nossa membrana plasmática ela é formada por lipídios e por proteínas, tá? Por isso que ela é chamada de lipoproteica. E através dessas estruturas é que o nutriente entra no meio extracelular para o meio intracelular, ou ao contrário, né? Ela sai do meio intracelular para o meio extracelular. Essa passagem de nutriente através da membrana plasmática é chamado de transporte de membrana. Então a membrana plasmática ela tem três funções básicas. Ela reveste a célula, ela protege a célula e ela seleciona os nutrientes que podem entrar ou sair da célula. Ok? Então, parede celular aparece em apenas bactérias, fungos e vegetais. E a membrana plasmática ela aparece em todos os tipos de célula, desde uma bactéria até o ser humano tem membrana plasmática. Eu falei para vocês que a passagem do nutriente através da membrana plasmática é chamado de transporte de membrana. E essa passagem ela pode ser de dois tipos. Pode ser o chamado transporte passivo, onde a célula não gasta energia. Essa passagem normalmente é com nutrientes pequenos, como água, oxigênio e gás carbônico. Então, esses elementos, a nossa membrana não consegue controlar a entrada. Então, eles passam e cruzam livremente a membrana da célula. Então, aqui a gente vê a membrana, né, a estrutura da membrana, e aqui o nutriente. Na difusão, o que acontece? Sempre, né, o soluto, né, a substância, ela passa do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Então, sempre de onde eu tenho mais para onde eu tenho menos. Geralmente, é a corrente sanguínea quem traz os nutrientes. Então, todas as vezes que eu tiver mais nutriente na corrente sanguínea e menos dentro da célula, ela sai da corrente sanguínea e entra na célula. Tá? Isso é muito, por exemplo, água. Se eu tenho mais água na corrente sanguínea do que dentro da célula, a água sai da corrente sanguínea e entra na célula. Oxigênio. Se eu tiver mais oxigênio na corrente sanguínea, passa do meio onde eu tenho mais para o meio onde eu tenho menos, até equilibrar. A hora que equilibrou a quantidade, está igual, para de entrar. Isso é difusão, passagem do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Nós temos dois tipos de difusão, a gente viu nas nossas aulas também. Nós temos a difusão normal, a difusão simples e a difusão facilitada. E é fácil da gente perceber, ó. Difusão, passagem do meio onde eu tenho mais para o meio onde eu tenho menos. Então, aqui na difusão simples ou na difusão normal, os nutrientes passam em qualquer ponto da membrana plasmática, não tem um local definido. Na difusão facilitada, ó, eles entram especificamente através das proteínas de membrana.
passagem do meio onde eu tenho mais para o meio onde eu tenho menos. Então essa é a diferença. Difusão facilitada e difusão simples e normal são iguais. Passagem do meio onde eu tenho mais para o meio onde eu tenho menos. Na difusão simples passa por qualquer ponto da membrana, na difusão facilitada passa através das proteínas de membrana, ok? Nesses três casos aqui, pessoal, difusão facilitada, nos dois casos, não há gasto de energia. Como as moléculas são pequenas, a célula não consegue controlar. Então esses são exemplos de transportes passivos, sem gasto de energia. Um outro exemplo de transporte passivo, em que a célula não gasta energia, é a osmose. A osmose, pessoal, a definição é a passagem do solvente, né, da água, do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. E isso só acontece em meio hipertônico. O que é um meio hipertônico? É com alta concentração de sal. Por exemplo, né, se eu pegar uma célula uma célula vegetal, uma folha de alface, e colocar em água pura, água sem sais, no meio isotônico, ou seja, a concentração é igual, né? A célula não vai acontecer nada, ela vai continuar normal. Se eu pegar essa célula vegetal e colocar no meio hipotônico, ou seja, com baixíssima concentração de sais, a célula vai ganhar água, vai entrar do meio onde eu tenho mais para o meio onde eu tenho menos. Agora, se eu pegar essa célula aqui, veja, essa é uma célula túrgida, cheia de água, e eu colocá-la no meio hipertônico com água salgada, os sais que estão aqui, ó, na água salgada puxam a água de dentro da célula para fora. E aí a gente consegue ver, né? Se a gente colocar uma folha de alface em água salgada, ela vai murchando, né? Ela vai perdendo água para o meio. Isso é o que a gente chama de osmose, quando a água passa do meio onde eu tenho menos, aqui dentro da célula, para o meio onde eu tenho mais. Então, está passando o solvente, né, a água, do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Os sais funcionam como uma bomba, né, puxando a água de dentro da célula. Quando a célula perde muita água, ela fica assim, ó, com muita pouca água, nós dizemos que ela sofreu uma plasmólise. Essa célula pode morrer, inclusive, né, se perder muita água. Agora, se eu pegar essa célula nessa situação, que a gente chama de plasmolizada, e colocar ela novamente em água limpa, a água vai entrar novamente na célula, ela voltou ao seu estado normal. Então, a célula que estava plasmolizada tinha perdido muita água. Quando volta para a água pura, né, água sem sais, ela se torna uma célula deplasmolizada, ou seja, voltou ao seu estado normal, ok? Então, osmose, passagem do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, sempre que o meio for hipertônico, com alta concentração de sais. Então, transporte de membrana, passagem de nutrientes através da membrana plasmática. Pode ser passivo ou ativo. Passivo, quando a célula não gasta energia. Então pode ser difusão, passagem do meio onde eu tenho mais para o meio onde eu tenho menos. Pode ser difusão facilitada, o mesmo movimento, só que exclusivamente através das proteínas de membrana. E osmose é quando a água passa do meio onde eu tenho menos para o meio onde eu tenho mais, sempre quando há uma alta concentração de sais. Ok? O transporte ativo nós vamos ver na nossa próxima aula. Ok, pessoal? Espero que tenha sido claro. Qualquer dúvida é só perguntar aí pelos meios de comunicação que a gente tem. Ok? Muito obrigado e até a próxima aula. Um abraço, gente.